Irmãos, nós vamos abrir a Escritura em 1 Coríntios 6. Eu vou dar continuidade agora pela manhã, na sequência de quinta-feira, em 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios 6. Nós vamos abrir ali no capítulo 6. Desde o capítulo 5, Paulo está tratando de coisas, de assuntos do dia a dia, que são a respeito do pecado e da busca pela santificação. Então aqui ele vai trazer outros problemas relacionados à vida da igreja. E quando ele dá essas instruções doutrinárias, ele instrui para que a igreja viva, não apenas louve a Deus com os seus lábios, né? Mas também com a sua vida. Como? Isso é a doutrina que vai dizer como viver a vida que Deus quer. Embora existam aspectos no capítulo 6 que não sejam o que nós vemos hoje em dia na nossa cultura, pelo menos de forma tão clara e declarada como naquela época e naquele lugar, há muitas coisas relacionadas àquilo que em qualquer época está no coração humano, apenas a cultura dá uma outra roupa para aquela característica do pecado da humanidade. Então, abram no capítulo 6, nós vamos ver que ele vai tratar primeiramente do litígio entre irmãos, ou seja, uma disputa entre irmãos. Ele já trabalhou alguns capítulos a respeito da divisão que havia entre os irmãos, naquilo que ele explicou para nós, que cada um dizia que era de um apóstolo ou de um missionário, né? Mas aqui ele vai falar também de uma disputa entre os irmãos, que irmão estava levando o outro irmão diante de pessoas ímpias para ser julgados por ela, tá? Por essa pessoa ímpia. Então, vejamos o capítulo 6, desde o versículo 1. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Então eles estavam procurando pessoas sem Cristo. Então imagina, duas pessoas que têm Jesus, procurando uma pessoa que não tem Jesus para julgar a causa delas. Essa disputa entre as duas. Quão vergonhoso, né, seria isso. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Ele está dizendo que, então, se os crentes vão julgar o mundo, como que não seriam aptos para julgar as coisas pequenas? Então, quer dizer, havia uma disputa entre os irmãos, e essa disputa era de causas pequenas. Eu acredito que todo mundo já viu alguém fazer um barulho enorme por causa de uma coisa pequena. Fazer espernear e falar mal e fazer uma coisa assim, ficar grande no mundo, isso é uma coisa pequena, uma coisa irrelevante. Orgulho humano de dizer assim, ó, se ajoelha aí, reconhece diante de mim que você está errado e que eu estou certo, né? Parece que é isso. Mas as coisas mínimas, né? Já que com Cristo no final, aqui né, primeiro que nós temos na igreja pessoas aptas para discernir as coisas e dar aos irmãos uma orientação. Vocês lembram, né, que Jesus ensinou
que se você não conseguiu resolver a sua causa com alguém pessoalmente, você e ele só, então aí sim você procura mais uma ou duas testemunhas para ver se a palavra se estabelece com elas. Então aqui Paulo está dizendo também, né? Olha, tem que ser uma pessoa crente, né? Tem que ser pessoa crente. Aliás, né, se for uma coisa até um pouquinho mais grave, né, que exija, qualquer coisa tem que se levar, então, quando não se conseguiu cumprir, né, as primeiras etapas, ao conselho da igreja, não ao tribunal comum, né? Então, meus irmãos, julgar as coisas mínimas. A outro lado que eu quero mostrar para você, uma coisa é o lado de quem vai levar essa disputa entre irmãos para alguém que leve para os crentes. Outra questão é, você que é crente, você está apto para julgar uma pequena causa como essa, né? Não é um julgamento que tem valor civil, não, mas ter sabedoria para avaliar e para orientar os irmãos em coisas pequenas, coisas que não precisam ser levadas adiante, porque são coisas pequenas, né? São coisas que dá para resolver ali. Olha, os dois não estão conseguindo, porque os dois são parciais, cada um está pensando no seu lado, mas é alguém de fora, que possa ver você de fora, que possa ver a mim de fora, e possa ter uma outra visão da situação, para que ele possa nos orientar, né? Então, se nós vamos julgar causas grandes no final, Deus não está dando a nós também capacidade de julgar coisas pequenas agora? Aí eu pergunto a você, você estaria apto para fazer isso? Né? Você estaria apto? Você deve estar, né? Você deve estar apto para... Deus falou, né, na sua palavra, através de Tiago, que se Deus nos dá, muitas vezes a gente pede, mas não recebe, porque a gente pede, fica pedindo coisa para o nosso próprio prazer. Mas se a gente pedir sabedoria, Ele vai dar sabedoria. Só fica pedindo lá, me cura desse resfriado, me cura disso, me cura daquilo. Quando Deus fala assim, olha, se você pedir sabedoria, sabedoria eu vou dar. Então existe uma certeza de nós crescermos em sabedoria, se por isso nós oramos a cada dia. Sabedoria essa que também pode salvar um relacionamento na igreja. Então a gente não pode ficar se escondendo atrás disso. Eu não posso evangelizar porque eu não sei, eu não tenho jeito para isso. Então não tem Espírito Santo, porque o Espírito Santo foi concedido aos crentes verdadeiros para quê? Para que eles fossem testemunhas de Jesus, a partir de Jerusalém até por todos os confins da terra. Então, a capacidade de testemunhar de Jesus, e a gente fica lá vendo as pessoas falando assim, eu não tenho jeito para isso, eu não tenho coragem. Opa! Está orando por isso? Aposto que não. Ore e faça, né? E faça. Da mesma forma, muita gente precisa pedir por sabedoria, né? No versículo 3 ele fala, não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida, né? Então, continuando aquele argumento que ele tinha dado no verso 2. Aí ele diz assim, entretanto vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade? Quer dizer, quando Jesus falou, vai, toma contigo mais uma e duas testemunhas, é claro que nós, quando vamos tomar esse passo, nós vamos tomar esse passo tomando uma ou duas testemunhas que tem sabedoria, que tem juízo, né? Que seja crente maduro. Tem crente que é maduro, está há muito tempo na igreja, já é maduro. Tem gente que está há pouco tempo, mas já é maduro.
E tem gente que está há muito tempo e vive na mesma criancice, né? Lembra que ele falou para os coríntios: eu tenho que falar para vocês como criança, eu tenho que dar leite para vocês, porque não crescia. Então, o crente tem que crescer. Hoje tem que ser melhor que ontem. Nós estamos no começo de 2021. Quando você estava no começo de 2020, você deveria estar pior do que hoje. Não hoje pior do que há um ano atrás. Hoje você tem que estar melhor, porque você deveria orar por tudo aquilo que você vive dizendo que não consegue fazer, que não consegue porque não se domina, porque não tem capacidade. Você tem que orar por isso, você tem que buscar a Deus por essas coisas. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vão ser acrescentadas. Aquilo que você precisa, nós sabemos que Deus tem dado mais do que nós precisamos. Agora, o que você tem que buscar é aquilo concernente ao reino de Deus. Acontece que espiritualmente muita gente não cresce, e hoje, um ano depois, de janeiro de 2020, um ano depois, em 21 agora, não está melhor, às vezes está até pior, porque não tem buscado o reino de Deus. Como Tiago diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos próprios prazeres. Pedimos coisas desse mundo, quando deveríamos estar buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Mas eu não consegui isso, não consegui aquilo. As demais coisas serão acrescentadas. As demais quais? Todos os desejos do meu coração, todas as coisas que nos são necessárias e outras além das que nos são necessárias, com que Deus nos tenha agraciado. Nem tudo aquilo que é desejo do coração carnal Deus vai conceder. Às vezes sim, às vezes não. Mas se nós realmente nos alegramos em Deus, nossos desejos por Deus serão realizados. Serão realizados. A questão é: em que nós nos alegramos? Em que nós nos alegramos? Nós nos alegramos em Deus? Nós nos alegramos em coisas dessa vida? Se for assim, a nossa religiosidade não é melhor de nenhum dos pagãos, porque estaríamos usando Deus como que um gênio da lâmpada que satisfaz os nossos desejos, mas não é isso. Mas é a vontade de Deus que nós devemos buscar, não a nossa vontade, a vontade de Deus, aquilo que Deus quer para nós. E quando nós glorificamos a Deus e gozamos a Ele para sempre, ou nós nos alegramos nele para sempre, nós temos prazer nele para sempre, então o que é? Nós temos prazer em ter maior comunhão com Deus, em fazer a sua vontade, em ver que seu nome está sendo mais glorificado. Não é verdade? Então, olha, é impossível, não existe alguém na igreja com sabedoria que possa julgar as coisas mínimas, que possa auxiliar dois crentes numa pequena demanda. Olha isso que ele está dizendo. É uma vergonha levar esse caso para uma pessoa que não tem Cristo, que ela vai julgar com outros valores, não com valores do reino de Deus, né? E aí então: mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. O só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós outros. Então olha só de existir essa demanda já é um problema. Só em existir essa demanda entre dois irmãos já é uma demonstração de falta de piedade na vida deles. Já é uma completa derrota, ele diz. Aí, continuando o versículo 7. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? O que é sofrer a injustiça, sofrer o dano? Porque é melhor sofrer um dano. Eu falo assim: eu tenho uma demanda contra alguém que eu acho que eu estou... E é uma coisa tão pequena que eu quero... Isso já é uma derrota, né? Tem coisas tão pequenas que é melhor sofrer o dano
ou sofrer a injustiça. Você pode dizer assim, mas foi injusto comigo, isso aí. Mas, às vezes, é melhor sofrer a injustiça e dizer assim, eu fui prejudicado. Mas veja bem, vale a pena levar isso adiante? Vale a pena? Vale mais a pena sofrer a injustiça do que existir demanda entre os irmãos. Ele está colocando isso como uma coisa muito vergonhosa, né? Uma completa derrota. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano aos próprios irmãos. Olha só, fazer a injustiça. Então, ele falou sobre sofrer a injustiça, ele falou sobre fazer a injustiça. Então, é melhor, vamos dizer que existe um problema entre dois irmãos. E ele tem uma cabeça mais centrada, uma postura mais diante de Deus. Ele fala assim, olha, é melhor eu sofrer esse dano do que entrar em demanda com o irmão, né? Muita gente fala assim, então, não vou atrás disso não, deixa para lá, né? E ora por ele para que Deus dê ao outro mais sabedoria, mais piedade, mais espiritualidade, né? Agora sim, e vós mesmos fazeis injustiça e fazeis o dano e aos próprios irmãos. Agora é o outro lado, né? Aquele que faz, não aquele que sofre, mas aquele que faz o dano. Para que lesar o irmão? Isso está errado, né? Eu já vi gente, por exemplo, a igreja às vezes faz um bazar, né? Faz um bazar porque está precisando arrecadar para uma determinada coisa na igreja, né? Tá, tudo bem. Aí vai alguém lá e fala assim, então vende para mim, depois eu pago. Sim, irmão da igreja, né? Tudo bem, deixa para depois, tudo bem. Mas não paga, depois passa e não paga, depois passa e não paga. Fala assim, pode ter que ter esquecido, né? Dá uma lembradinha. Afinal de contas, foi vendido aquilo porque precisava para alguma coisa, né? Então, viu? Acho que você esqueceu, né, de pagar aquilo. Aí a pessoa fica brava. Olha, eu agradeceria, porque como às vezes a gente esquece mesmo, então eu posso ter esquecido de pagar alguma coisa. Se algum irmão me lembrar, eu vou agradecer, porque eu não quero ficar devendo. Mas pode acontecer. Agora a pessoa fica brava porque e nunca pagou, né? Nunca pagou. Estou falando de um caso mesmo. Então, às vezes isso acontece entre irmãos. Não estou falando até entre um irmão e um bazar da igreja. Entre dois irmãos, né? Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Então ele está falando daquele que faz a injustiça, né? Primeiro ele falou, olha, deixa para lá, né? Aquele que te fez a injustiça. Agora ele está falando, agora você como cristão não deve causar dano para ninguém. Paulo ele fala assim em Romanos, o mesmo Paulo, né? Ele fala assim, olha, vocês não podem ficar devendo nada para ninguém. Estou usando um exemplo, que não é só isso que é dano, certo? Existe um dano moral, de falar mal, sei lá, né? Existem outros danos que se pode cometer. Estou usando um exemplo, um dano financeiro, tá? É uma das muitas possibilidades de causar dano a alguém. Então, vamos dar isso como exemplo, né? Paulo está falando assim, não fique devendo nada a ninguém, nem para o governo, né? Porque Paulo fala assim, a quem tributo, tributo. Então, não se deve ficar devendo nada para ninguém, exceto o amor, porque esse você, por mais que pague, você vai estar sempre devendo. Então, o amor, considere sempre uma dívida. Que o amor com que Deus nos amou foi um amor muito maior do que o amor que nós devemos aos irmãos. Então considere sempre uma dívida. Quer fazer para Jesus? Ama tanto Jesus que quer fazer algo por Ele? Olha para os irmãos, olha para o próximo e faça então para eles, né? Jesus disse assim, você quando eu estive preso fostes ver, mas quando, Senhor? Quando você foi ver alguém, quando você ajudou alguém, né? Então Jesus mesmo deu tudo por nós, deu a própria vida por nós, da forma mais humilhante. Então, e Ele não precisa de nada de nós, não precisa de absolutamente nada. Esse negócio de, dá uma chance para Jesus, Jesus precisa de você, Jesus não precisa de nós.
Nós precisamos de Jesus e Ele é misericordioso. Por isso Ele nos atendeu, nos deu salvação, mesmo que a gente não merecesse. Então, o amor é sempre uma dívida. Mas ter outra dívida, às vezes tem um irmão na igreja aí que vende alguma coisa. Se ele está vendendo é porque ele precisa daquele dinheiro. E comprou e não pagou. Está errado. Isso está causando um dano para o irmão. Então não compra. Você acha chato não comprar? Pior é comprar e não pagar, Então às vezes isso acontece e você tem que tomar muito cuidado, porque ele fala assim: vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos, E aí ele diz no versículo 9: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Então, porque às vezes tem o crente e tem o crente de fachada, A gente fala que é o convencido, Às vezes nem convencido aquele que achou na igreja um convívio social bacana, então ele quer fazer parte. Mas tem aquele que é convicto na doutrina, e na doutrina é tudo certinho, mas no coração de fato não tem Cristo, É esses que são chamados de apóstatas, Quando abandonam, eles abandonam a fé doutrinária, não o próprio Cristo, porque o Cristo não teve, E ninguém pode se afastar de Cristo, porque é o próprio Cristo que nos chama, desde o coração. Mas, olha só, os injustos não herdarão o reino de Deus. Não sabeis disso? Isso quer dizer que aquele que pratica a injustiça não está dando razão nenhuma para se crer, ou ele próprio crer, que ele nasceu de novo, que ele nasceu de Deus. O Filho de Deus não vive na prática do pecado. Ele comete erros, A ciência corrige. Tem aquele que era ímpio e tal, e vivia, por exemplo, de novo, nas dívidas, aí se converteu. As coisas se fizeram novas. Está usando o versículo fora do contexto. Não, agora eu tenho consciência, eu estava errado. Eu vou lá e vou acertar. Eu vou lá e vou pagar, porque agora eu sou crente. As coisas velhas ficaram para trás, é do velho homem, aquele que deixava para lá. Agora que é crente, não deixo mais para lá não, eu vou voltar e vou acertar. Então, os injustos não herdarão o reino de Deus. Aqueles que são injustos com dinheiro, aqueles que são injustos com as palavras, aqueles que são injustos de diversas outras formas que não me vêm à mente agora, mas que os irmãos podem estar pensando aí. Não vos enganeis. Então agora veja, nem impuros, nem idólatras. Esses impuros aqui seriam aqueles que praticam a sexualidade imoral, os impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então quer dizer, ele listou aqui alguns dos pecados, que, lembrando que aqueles que praticam essas coisas, não é aquele que, olha, eu já tropecei nesse ponto. O crente é passível de tropeçar, embora não devesse, embora ele conseguisse não tropeçar. Mas às vezes dá aquela falhadinha na fé, tropeçou. Levanta, pede perdão, ora a Deus para não cair de novo, se guarda, vigia e prossegue a vida cristã. Então o que ele está falando aqui, de que os impuros ou os idólatras é aqueles que são impuros sempre, aqueles que vivem na impureza, aqueles que vivem na idolatria, aqueles que vivem no adultério, aqueles que vivem na sodomia, aqueles que vivem no furto, às vezes furto de eletricidade. Puxa um gato ali, faz um furto de televisão. Então, qualquer coisa, roubadores. O crente toma consciência de que isso é errado. Poxa, é aquele mandamento que eu estou quebrando, não tinha me dado conta disso. Vou abandonar isso. Por quê? Porque a palavra de Deus vai me renovando, e vai me purificando, e vai me limpando, porque eu sou crente de verdade. Agora, quem não é crente de verdade acaba amando e vivendo no erro. Então todas essas características
são pessoas que não herdarão o reino de Deus. Eles têm essas características, eles vivem nessas características, não é que caiu uma vez, é porque vive nisso, né? Então, só para os irmãos saberem aqui, os efeminados e os sodomitas, né, é um outro aspecto daquilo que ele está falando dos impuros, porque uma pessoa ela pode ser heterossexual e impura. Impura por quê? Porque fora do casamento pratica o sexo, sem ser casado, ou com a pessoa com quem não é casado, né? Tem o casamento, pior ainda. E a fornicação, tantos jovens praticam sexo sem estarem casados, isso é impureza. E os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus, então é preciso se arrepender, não é? E aí ele fala dos efeminados, que é o homossexual chamado passivo, e os sodomitas, né, que vem daquela passagem lá de Sodoma e Gomorra, né? E por isso a palavra sodomita, que é o homossexual ativo, né? Então nós temos aqui a impureza, mesmo heterossexual, não é só a homossexualidade, não. A heterossexualidade também é usada como impureza, né? Então é somente dentro do casamento, um homem, uma mulher, com uma aliança, né? Que fizeram publicamente diante dos homens, diante de Deus, uma aliança de fidelidade, né? Esses não tem problema. Os demais praticantes destas coisas não herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, quer dizer, fostes, né, no passado, quer dizer, muitas pessoas que estavam ali em Corinto praticaram uma ou duas ou mais dessas coisas que ele mencionou aqui. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Tanto Jesus, no nome de Jesus, como no Espírito Santo. Então, aquilo que eu sempre digo, fomos salvos do inferno, e agora, na presente era, fomos salvos do pecado. O pecado não faz bem. O pecado não agrada a Deus, mas o pecado também não faz bem a nós. Tá? A natureza de Deus é boa, e todos os mandamentos que Ele dá tanto glorificam a Ele, como Ele sabe, já que a natureza dele é boa, Ele quer o nosso bem, e o nosso bem é esse: não adulterarás, não furtarás. Nosso bem é esse, tá? Então ele fala aqui da renovação de vida. Em Efésios ele fala assim: aqueles que furtavam, não furte mais, né? A nova vida em Cristo é essa. A gente fica pensando que furtar é vestir uma coisa na cabeça assim, que ninguém conheça, pular um muro, entrar na casa de alguém, pegar alguma coisa e sair. Nunca roubei, né? A gente rouba outras coisas, né? Então a gente tem que tomar cuidado. E sempre está meditando. O que é meditar na lei de Deus? Deixa eu ver aqui: não furtarás. Qual é a amplitude desse mandamento? Qual que é o espírito dessa lei? Será que eu posso estar furtando numa coisa que parece tão inocente assim? Né? Às vezes a gente comete coisas, e exemplos eu já dei, né? Que é furto também, e o crente tem que abandonar, tem que se arrepender, né? Agora, isso ele falou com respeito aos litígios, à vida, santidade, nessa questão. Agora ele vai falar sobre uma outra questão, voltando à questão da sensualidade, né, mas não aquela impureza que havia na igreja de Corinto, especificamente, né, de um homem com a mulher de seu pai, seja sua madrasta, esteja o pai ainda vivo ou não, né, seria errado. Mas agora ele diz assim, ó: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Vamos ver como é que ele está argumentando aqui, porque esse é um versículo também que às vezes a gente usa errado. Todas as coisas me são lícitas, tem gente que fala assim, ó: tudo eu posso fazer que não tem problema. Então por que, se não tem problema, por que eu vou me deixar dominar? Por que eu vou me dominar para não fazer? Por que elas não convêm se elas são lícitas? Se é lícito, por que não convém?
né? Na verdade, todas as coisas me são lícitas é uma frase que os coríntios utilizavam. Não é que Deus diz todas as coisas me são lícitas. Ele poderia hoje, escrevendo, né, com os sinais de hoje, ele poderia colocar entre aspas, né, todas as coisas me são lícitas, como se ele estivesse apontando assim, vocês costumam dizer. Então era um ditado que havia entre eles, tudo eu posso, tudo, não tem problema de fazer qualquer coisa, não tem problema. No início, desde o início da igreja, ou ainda na era apostólica, né, já começa a surgir aquele gnosticismo, né, que acredita. Uma das formas do gnosticismo dizia o seguinte: o gnosticismo em geral dizia que a matéria é má, e o Deus que fez a matéria é mau, portanto, não tem nada a ver com Jesus, que o do Antigo Testamento é um Deus mau, etc, etc, e que fez a matéria, e que bom é se livrar da matéria, né? Que a matéria é a prisão da alma. Então aquilo que se faz no corpo é uma coisa ruim, é uma coisa que não é levada em consideração. Uma das formas do gnosticismo dizia que, então olha, o corpo é ruim, você tem que deteriorar mesmo o corpo, então viva fazendo tudo o que você quer. E já existia então aqui, pelo jeito, uma indicaçãozinha dessa de que as pessoas costumavam dizer, tudo me é lícito, eu tudo posso fazer qualquer coisa. Mas espera aí, segundo a orientação de Deus, convém? Então Paulo não está concordando, dizendo assim, olha, Deus, segundo Deus, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Até parece que então Deus permite tudo, mas Ele não tem sabedoria o suficiente, então eu é que tenho que saber o que não convém. É claro que não é lícito furtar, é claro que não é lícito adulterar, é claro que não é. Todas as coisas me são lícitas, isso não vem de Deus, isso é um ditado deles, tá? Um ditado deles. E, portanto, existe uma doutrina por trás, que é uma doutrina, ainda que tivesse uma roupagem cristã, né? Existem alguns evangelhos que não entraram na Bíblia, que são evangelhos gnósticos. Por quê? Porque eles trazem essa doutrina, eles não foram escritos por apóstolos, e trazem essa doutrina, eles colocavam o nome de um apóstolo, ou de um grande missionário da época, dos apóstolos ali, para validar, né, o livro, para alguém dar crédito ao livro, mas é um falso autor, né? Então, ele está dizendo aqui que não é por aí não é que tudo vai podendo não, eu não vou me deixar dominar, essas coisas, a carnalidade, ela nos chama a atenção para as coisas erradas. Mas a gente não deve se expor assim, falar assim, posso tudo, vou lá, né, e faço. Não é assim. Ele diz assim, os alimentos são para o corpo, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele, porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então ele tá dizendo o seguinte, da mesma forma que o alimento é para o estômago, e o estômago é para o alimento, o nosso corpo não é para a impureza, é para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então olha só, existe um valor no corpo, porque existe um valor nas coisas que Deus criou, e o Deus que criou todas as coisas, e Ele foi vendo assim, olha, Ele criou a matéria, Ele criou a água, Ele criou a rocha, Ele criou os animais, Ele criou o ser humano com um corpo, e cada coisa que Ele viu, Ele disse, é bom. E viu Deus que era bom, e quando Ele terminou tudo, e já tinha o homem e a mulher, Ele viu que era tudo muito bom. A matéria não é má em si, o materialismo que é mau. Então, Deus fez o alimento, Deus fez o estômago, um para o outro, é bom. Deus fez o nosso corpo para Ele.
Então, o Senhor para o corpo. Quer dizer, tudo que nós fazemos através do corpo, não é? Através do corpo, nós andamos, nós agimos através do corpo. Mas pensa naquilo que ele estava falando antes, ele estava falando lá no capítulo 5, e que agora ele está falando que existem outros tipos daquele adultério, né? A impureza sexual. Pensa nisso, a impureza sexual. Se nós existimos no corpo e nós fazemos todas as coisas no corpo, a impureza sexual, mais diretamente é o corpo que está em jogo, né? Então veja bem, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Então não existe essa história de que o corpo é mau porque é matéria, então eu tenho que me ver livre do corpo, eu tenho que arrebentar com o meu corpo, porque eu tenho que me livrar do corpo para ver a minha alma livre, liberta. Não é isso não. Deus criou o corpo é bom, ele foi feito para o Senhor, e tem mais, Deus ressuscitou o Senhor. O Senhor Jesus, é claro. Então ele existe em corpo, e existe, não só ele ressuscitou com um verdadeiro corpo material, como ao lado de Deus Pai existe um homem assentado, um homem que intercede por nós, que é Deus e que é homem para sempre. Ele sempre será homem, desde o momento de que ele nasceu, para sempre ele é homem. Então, o corpo físico foi feito para honrar a Deus. Então olha só, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Os corpos. E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Eu prostituiria esse corpo? Então veja bem, como que era essa questão da prostituição? Em Corinto havia uma prostituição que era cultual, era uma prostituição religiosa. Nos templos pagãos existiam quartos, como quartos de motel, ou como quartos de prostíbulos, certo? Porque os pagãos, eles tomavam como um ato de culto aos seus deuses, aos seus ídolos, o ato sexual, especialmente naqueles rituais tinha a ver com lavoura, tinha a ver eu esqueci a palavra agora, mas de que a semente brote, de que dê fruto, né, essas coisas todas. Então o sexo, como o meio pelo qual a humanidade, assim, os animais se reproduzem, né? Então esses atos cultuais também clamavam aos seus deuses para que a sua lavoura desse certo, produzisse e tudo mais. E era uma coisa altamente comum. É tão comum como hoje fala assim, vamos ali tomar um café? Então os crentes em Corinto, eles viviam num ambiente que não tinha uma influência cristã como nós temos ainda hoje. Porque a Europa já é pós-cristã, né? Ainda hoje a gente tem uma influência cristã, ainda que nem todos sejam cristãos, ou nem todos sejam cristãos de fato, existe uma cultura em que muitas doutrinas cristãs estão assimiladas na cultura, e uma delas é que a prostituição não é boa, e isso é imoral, né? Porém, eles não, eles estavam vivendo num ambiente em que era comum. Só a igreja que não vivia nisso. Então, era muito fácil que um cristão inserido nessa cultura, fala assim, vamos ali no templo, vamos ali fazer tal coisa ali, né? E eram prostitutas. Então, ele está argumentando que o crente, ele não deve não é que Deus olha assim para ele e fala assim, é lícito, pode sim, é que não, aí você que é sábio vai dizer assim, não convém. Não, Deus nunca falou que é lícito, não. Eles é que falavam. Tá? Então olha só, porventura tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretrizes? Absolutamente não. Então quer dizer, nós somos membros do corpo de Cristo
inclusive nossa carne é corpo de Cristo. Tá? Então ele fala, ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque como se diz, serão os dois uma só carne. Isso ele tira de Gênesis, se referindo ao casamento. Então como que agora, né? Um homem e uma mulher, eles devem se unir e formar então uma só carne. Como que agora o homem vai lá e se deita com uma prostituta? É corpo de Cristo e está se prostituindo. Como que pode isso? Então, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Então é o corpo que está ali, altamente envolvido, né? E ele peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Portanto, fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Vamos falar um pouquinho aqui desse glorificar a Deus. Glorificar a Deus no vosso corpo. Muitos irmãos, em outras denominações, irmãos verdadeiros, crentes de verdade e tal, mas que cometem uma falha quando eles dizem assim, que glorificar a Deus é gritar glória a Deus. Glorificar, a igreja glorifica a Deus, então todo mundo falando alto e tudo. Não é isso que é glorificar a Deus. Pode até ser também, quando digo glória a Deus, estar glorificando a Deus, mas é restringir demais glorificar a Deus em tudo que nós fazemos. Ele diz assim, glorificai a Deus no vosso corpo. Quem vai nos templos idólatras, quem se envolve com meretrizes, não está glorificando a Deus no corpo, está ofendendo a Deus no corpo. Então Paulo está falando que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, e o que é feito através do corpo deve ser para a glória de Deus. Então, glorificar a Deus é feito através daquilo que nós falamos, é feito através daquilo que nós pensamos, do desejo que nós alimentamos ou não, porque o desejo ele pode vir, né? Mas nós podemos alimentar ou nós podemos negá-lo. Glorificar a Deus através daquilo que nós comemos, né? Porque tem gente que come. Por que não pode comer veneno? Mas exagerar em determinados tipos de alimento é veneno também. Comer gordura demais é veneno também. Tomar Coca-Cola todo dia e nunca tomar água é veneno também. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente fala assim, não pode fumar porque nós somos templos do Espírito Santo. Mas porque nós somos templos do Espírito Santo, muitas outras coisas não devemos fazer. Muitas outras coisas não. Porque nós somos templos do Espírito Santo, determinadas palavras não devem estar em nossa boca. Porque nós somos templos do Espírito Santo, nós temos que nos comportar assim no trânsito. Porque nós somos templo do Espírito Santo, qualquer coisa que nós vamos fazer. Não é só fumar, porque daí destrói o corpo. A prostituição destrói o corpo. A má alimentação destrói o corpo. A bebedeira destrói o corpo. A glutonaria destrói o corpo. Muitas coisas destroem o corpo. E não deve ser feita por ser templo do Espírito Santo também. Mas você percebe que ele não está falando de fumar aqui? Ele está falando de uma atitude sexual. Embora possa sim ser aplicado a essas coisas. Pode ser aplicado para o fumo, para a má alimentação, para todas essas coisas pode ser aplicado também. Mas diretamente o que ele está tratando aqui? Da prostituição. Prostituição. Então, essa história de todas as coisas me são lícitas, isso é palavra deles, é palavra que o mundo usava, era um ditado do mundo. O crente não pode usar esses ditados. Às vezes a gente nota, alguns usam determinados
chavões aí do mundo, né, para justificar e dizer que devia pecar mesmo, devia fazer aquilo mesmo, ou então que fazer aquilo não é pecado, porque... Não, aquilo que a palavra de Deus diz que é pecado. E ele diz que viver nestas coisas é não herdar o reino de Deus, né? Não, é exatamente isso. Então, aqui, capítulos 5 e 6, as coisas que Paulo tratou, né, como vimos na quinta-feira, a questão de um homem possuir a mulher do seu pai e a igreja fazer vistas grossas, né? A questão aqui do litígio entre os irmãos e a questão da sensualidade. Essas coisas, né, são orientações para a nossa santificação, para a santificação da igreja, o seu contexto, a sua cultura, e para nós hoje, que embora não tenhamos o mesmo contexto, a mesma cultura, ainda como em todas as épocas, temos sim as coisas que nos chamam ao pecado, e aquilo que é impuro antigamente continua sendo impuro hoje. Só tem uma outra roupa, só tem uma outra forma, só tem uma outra... Mas a carnalidade humana, ela sempre vai atrás das mesmas coisas, né? Só que a cultura oferece de maneiras diferentes. Não tem nenhum templo pagão que venha oferecer isso daí. A prostituição é pela prostituição mesmo, né? Mas tantas outras coisas que hoje estão muito mais fáceis, que naquela época não seria possível, estão à nossa mão, né, pela internet, estão à nossa mão por tantos outros meios. Então, são as orientações que Deus nos dá, que Cristo nos dá, através do apóstolo Paulo, para que glorifiquemos a Deus no nosso corpo. E que isso nos alegre, porque quando isso nos alegra, que nós somos crentes mesmo, né? E se alguma coisa praticamos de errado, nos entristecemos e corrigimos, um sinal. Pecamos, mas não vivemos em pecado. Isso é um sinal do novo nascimento, né? Aquele que não é nascido de Deus não consegue, mas aquele que nasceu de Deus, o Espírito Santo leva a isso, a santificação, a tristeza no pecado e a santificação, o abandono do pecado. E nossas orações são pelo nosso fortalecimento espiritual, para que consigamos cumprir a lei de Deus. Nossas orações passam a ser mais espirituais, portanto, e nós precisamos tanto orar pelas coisas que nós somos fracos, precisamos tanto orar. Então, dediquemos isso a orações nesse sentido também.